O negro no futebol é pé de obra. Não acho que o nosso jornalismo esteja passando por uma boa fase. Eu não decidi que eu iria ser jornalista esportivo, eu queria ser jornalista. A observação sobre futebol, pelo menos na minha visão, ela não pode ser uma observação pautada apenas em números. Fala galera, começando mais um Extracampo aqui no canal do Esportudo, cada vez mais firmes e fortes aqui no YouTube, crescendo cada vez mais. Agradecer primeiro por aceitar o convite, PC. Paulo César Vasconcelos, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, PC? Obrigado aí, viu, pelo convite, por aceitar e vamos juntos. Salve, João, Bebeto, Paulo. O prazer é todo meu de estar aqui podendo conversar com vocês sobre jornalismo, jornalismo esportivo, enfim, o que vocês quiserem. É sempre bom trocar ideias. A gente vive num momento hoje que as pessoas têm muita dificuldade para trocar ideias, elas querem impor ideias. E nenhuma sociedade evolui se não houver um debate e troca de ideias. Então vamos lá. Bora! Quero agradecer também a companhia dos meus amigos Bebeto e PV. Antes de a gente começar, eu quero pedir o like, que vocês se inscrevam no nosso canal, que ative o sininho também, para sempre que tiver o Extracampo chegar no seu celular. E, PC, é uma honra, velho, ter você aqui com a gente, sério. Teve um cara do seu calibre já no início do nosso programa. Eu queria saber de você a sua lembrança assim, da infância, que você mais lembra do futebol, e se você sempre quis seguir nessa área do esporte, no jornalismo. Bom, na verdade, a minha lembrança de infância ela está completamente ligada ao Maracanã. Eu nasci no Rio de Janeiro e durante um bom tempo na minha infância eu lamentava morar longe do Maracanã. Eu tinha sempre que morava na Gávea, pegava o 438 para ir para o Maracanã. Mas o Maracanã esteve intimamente ligado à minha infância, à minha adolescência e depois passou também a estar ligado à minha atividade profissional. É óbvio, quando eu me decidi pelo jornalismo, eu não decidi que eu iria ser jornalista esportivo, eu queria ser jornalista. O jornalismo esportivo foi entrando na minha vida e, a partir de então, eu segui carreira nele. Mas o que eu queria mesmo era ser jornalista para contar histórias. PC, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra, estou até um pouco nervoso aqui. Eu lembro de quando eu era pequeno, indo para o colégio, me arrumando de manhã, via você lá dando os gols no Bom Dia Rio, aí eu falava, caraca. Aí, enfim. Então, eu queria saber como era na sua infância, se você tinha algum ídolo no futebol, qual era o seu ídolo? Rapaz, deixa eu falar para vocês. Eu não vou dizer que fui um privilegiado, porque eu acho que cada época ela tem os seus ídolos, tá? Então não existe uma época melhor do que a outra. Existem épocas de vida e aí cada um vive a sua época. Eu vivi muito bem a minha época. Eu sou do tempo do Santos com o Pelé, e o Santos, quando vinha jogar no Rio, hospedava-se no Hotel Novo Mundo, ali na Praia do Flamengo, e eu pegava um ônibus para ficar ali no hall do hotel, vendo aquela galera do Santos passar. É óbvio que eu tenho dois ídolos que não são apenas daquela época, são dois ídolos que eu considero na primeira prateleira do futebol mundial, o Pelé e o Garrincha, tanto é que vocês já devem ter me visto participando de programas do Sport TV, e tem uma foto em que ambos estão, o Pelé com a camisa do Santos, o Garrincha com a camisa do Botafogo. E aí, outros tantos, mas eu vou ficar nesses dois, porque esses dois foram as minhas referências quando garoto. Era um prazer ver o Santos vir ao Rio jogar no Maracanã, como era um prazer ver o Palmeiras da academia vir ao Rio jogar, ou o Internacional. Mas o Internacional do Falcão já estava começando no jornalismo, então já passava a ter uma outra relação. Quando você se aproxima dos personagens, você passa a conviver com esses personagens, você continua a ter a paixão, porque se você não tiver paixão, você não faz nada na vida, mas a relação é outra. Agora, assim, na minha infância, me norteou muito Garrincha, Pelé, depois Ademir da Guia, Jairzinho, Tostão, Dirceu Lopes. Foram jogadores que me guiaram muito, eles acentuaram a minha paixão pelo futebol.
pouca qualidade também nessas referências, né? Privilegiado. Não, mas aí é que tá. Essa é que é a história. Eu vi esses caras, vocês estão vendo outros, entendeu? E eu tenho muito uma preocupação de não chegar e ficar sendo aquele cara que diz assim, a minha época que era boa, agora não. Cada época é uma época. Vocês hoje têm o privilégio de verem o Neymar, de verem o De Bruyne, de verem o Cristiano Ronaldo, de verem o Messi. E aí vocês estão vivendo essa época. A época de vocês hoje é melhor do que aquela? Não, é essa época agora. O grande problema é que, às vezes, as gerações começam a entrar num confronto para dizer qual a época melhor, esquecendo de que cada um tem que desfrutar a época que está vivendo. E eu queria que você falasse um pouco agora do jornalismo, como seu caminho se cruzou com o jornalismo esportivo e seus ídolos, os caras que você conviveu, João Saldanha, essa sim. galera aí que... mais dos caras da área esportiva, né, do jornalismo. Bebeto, aí tem uma outra história, que é a seguinte. Eu sempre gostei de ler jornal. Eu sou do tempo do jornal impresso, né? Coisa que para vocês é meio que um artigo de luxo, em extinção. Não é? Mas peguei a parte do Lance ainda. Eu, ainda moleque, ainda chegava a ver o jornal Lance ali, mas já mais na parte final. Exatamente. E aí, eu sempre gostei de ler jornal, mas sempre gostei de ler jornal, todas as editorias de jornais. É claro que eu tinha um encantamento por esporte que me ajudou a ter uma cultura esportiva. Mas eu me lembro que, se eu for falar para você no jornalismo esportivo, a minha principal fonte de inspiração foi o meu tio, Sebastião Pereira, que era jornalista. Agora, no jornalismo, eu tinha como referências, alguns estão trabalhando até hoje, como o Hélio Gaspari, o Armando Nogueira, que, embora tenha um trabalho muito evidente no esporte, durante anos foi diretor de jornalismo da TV Globo. Vocês que estão se interessando por esporte, pelo que eu estou vendo, eu sugiro que vocês leiam Os Gigantes do Futebol Brasileiro, que é um livro já em segunda edição do João Máximo e do Marcos de Castro. Eu fui me interessando e tenho esses jornalistas como referência e depois, por essas situações da vida, acabei trabalhando com a maioria deles. Ô PC, você falou aí sobre algumas referências para você, mas como é que foi a sua trajetória até chegar à Globo e tal? Muitas dificuldades? Teve pessoas importantes também nesse processo? Eu comecei na luta democrática como estagiário e a minha primeira reportagem foi uma corrida de ciclismo no Ceasa de Irajá, domingo, 7 horas da manhã. Aí eu fiz essa corrida, à tarde eu fui fazer um jogo, e aí a coisa foi se construindo da luta democrática. Eu fui para um jornal em Nova Iguaçu, chamado Hoje em Dia. Aí do Hoje em Dia eu fui para a Rádio Nacional, da Rádio Nacional eu fui para a Última Hora, da Última Hora eu fui para o Jornal Globo, do Jornal Globo eu fui para o Jornal do Brasil, aí do Jornal do Brasil eu fui para a TV Globo, mas aí eu já estava na ESPN Brasil, aí teve um período na TV Globo que eu trabalhei na Editoria Rio, e depois eu voltei para a ESPN Brasil e aí eu fui para o Sport TV. E eu pensei, como era lá na ESPN também? Como é que... Era um trabalho que, tipo, você batalhou muito para chegar, tipo, na ESPN, na Globo, mas como era lá o dia a dia e tal? Ô, João, a minha estreia na ESPN, ela é muito curiosa, pelo seguinte: o José Trajano era o diretor de jornalismo da ESPN, todos vocês conhecem o Trajano, e aí, um belo dia, eu era editor de esporte do Jornal do Brasil e o Trajano me ligou, me convidando para comentar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995 entre Botafogo e Santos. Eu tomei um susto, mas a resposta do Trajano, que é um brilhante jornalista, que é o pai, a mãe, o avô e a avó da ESPN Brasil, o criador daquele canal, com uma equipe fantástica, Roberto Salim, Elvídio Matos e tantos outros, o Trajano me falou: olha, você sabe se expressar. Então, se você sabe se expressar e você está há tanto tempo no futebol, você vai saber comentar um jogo. Foi ali que eu comecei. A partir dali, eu entrei na ESPN Brasil. A ESPN Brasil tem um crescimento. Era um canal recém-nascido. Acho que durante muito tempo a ESPN Brasil foi uma referência de canal esportivo, não é? Por tudo que ela fazia, pelo seu conteúdo de entretenimento, mas especialmente pelo seu conteúdo jornalístico. E aí a história foi sendo
o caminho foi sendo trilhado, acho que fiz com razoável competência, porque fui ganhando visibilidade, e desembarquei no Sport TV em 2005. Como é que você enxerga o jornalismo esportivo hoje? Se mudou muito de quando você começou para agora? Olha, Paulo, eu percebo que tem uma intenção de muita gente que quer ser comentarista esportivo. Eu faço uma distinção. Você é jornalista e a principal função do jornalista é dar informação, ser repórter. E eu para ter chegado a comentarista esportivo, eu passei por várias etapas. Me parece que hoje a conceituação é diferente. O cara chega e diz, eu quero ser jornalista esportivo. Ok, é um direito dele. Eu não sei se ele vai ter um conhecimento de jornalismo suficiente para exercer bem essa atividade. Esse é um ponto. Segundo ponto, a observação sobre futebol, pelo menos na minha visão, ela não pode ser uma observação pautada apenas em números. A gente não pode querer tratar o futebol como uma ciência exata. O que eu percebo é uma obsessão por números e uma indiferença a que aquele jogo é praticado por pessoas que carregam os mais variados tipos de emoções. Elas não são apenas meros executadores de função, de atribuição, de você faz o corredor pela direita, você faz o corredor pela esquerda, você centraliza. Não, não. Elas são muito mais do que isso. Eu entendo que todos os números que envolvem um jogo de futebol e a análise do futebol são muito bem-vindos, mas eles não podem se sobrepor a esse outro lado. Eu não posso chegar e dizer que só porque teve 60% de posse de bola, o time A, e o time B teve 40% de posse de bola, o time A, que teve 60% de posse de bola, ter perdido o jogo é uma injustiça. Não! O futebol não é assim. O futebol, de todos os esportes coletivos, é o único em que frequentemente o pior pode ganhar do melhor. Isso é um dos motivos que levam o futebol a serem um dos esportes mais apaixonantes. Porque o pior pode ganhar do melhor. Porque um time pode chutar 17 bolas a gol e o outro time chutar uma. E esse time que chutou uma ganhou o jogo. E fica chato agora de ver esses debates assim, que os caras só falam em números e tal. Extremos, parece até que estão falando em equação. Esse novo palavreado, PC, assim, como usado muito, palavras antigas, as pessoas pegam palavras hoje em dia, mudam e dão um ar de como se fosse uma novidade no futebol, de extremo, que nem o João falou, de amplitude. Então, queria saber o que você acha dessa... João e Bebeto, eu comento jogos na televisão. Provavelmente vocês nunca me ouviram falar de extremos e amplitude. Por quê? Porque o jogo de futebol, ele para quem está em casa, um entretenimento. Eu tenho que me comunicar com o maior número de pessoas. Eu não posso falar só com as pessoas que habitam uma determinada bolha. Então, vamos pensar o seguinte. Uma família está vendo o jogo. Não é? Há alguém naquela família que não está familiarizado com essa nova terminologia. Se eu, ao invés de falar o Bebeto como extremo direito, eu chegar e disser, pelo menos é a minha visão, você está vendo aí que o Bebeto está aqui bem aberto pelo lado direito, o João está aberto pelo lado esquerdo e o Paulo Vitor está entrando aqui pelo meio. Eu não preciso dizer extremos, amplitude, eu estou me comunicando com um número maior de pessoas. A intenção de toda pessoa que trabalha num programa de televisão, e não apenas de esporte, quem fala de economia, fala de política, fala de cultura, você tem que se comunicar com o maior número de pessoas. Eu sei que muita gente vai dizer assim, mas a linguagem do futebol é essa. Essa é uma das linguagens do futebol. Quando eu digo que o João está aberto pela esquerda, o Bebeto está aberto pela direita, a pessoa, independentemente da sua compreensão em relação com o universo do futebol, ela vai entender. Agora, quando eu digo que o Bebeto pela direita é um extremo desequilibrante, o João pela esquerda é um extremo desequilibrante, eu estou reduzindo o meu alcance de comunicação. Eu não posso fazer isso. Eu, trabalhando em televisão, não tenho esse direito.
Porque as pessoas, quando elas estão vendo um jogo de futebol, é o momento em que elas trabalharam, é o momento em que elas estão tentando, isso vai depender muito do desempenho do time, em que elas estão tentando relaxar. Não é? E se eu venho com uma linguagem que eu defino extremamente acadêmica e inalcançável para essas pessoas, eu não estou cumprindo bem o meu papel. Pelo menos é assim que eu vejo. Como é que você imagina o jornalismo esportivo, principalmente, no futuro? Eu sempre digo o seguinte, a nossa profissão é uma profissão que exige uma responsabilidade acentuadíssima. Então, com a chegada das redes sociais, que é uma ferramenta muito bem-vinda, a nossa responsabilidade aumentou. Não dá para eu ser pequenamente impreciso. Eu tenho que ser preciso. Depois eu corrijo. Não, isso não é jornalismo. Depois eu corrijo, não é jornalismo. Então, nós temos que ser cada vez mais responsáveis e precisos. Eu vou contar uma história para vocês. Eu era chefe de redação da editoria Rio, no final do século passado, início desse. E estávamos lá no plantão e chegou a notícia de que o ex-presidente, o último presidente da ditadura militar, o general João Batista Figueiredo, tinha morrido. E aí tá aquela coisa, o veículo tal já deu, o veículo tal já deu. Eu liguei para o diretor de jornalismo da TV Globo à época, que era o Evandro Carlos de Andrade, e falei assim, olha, o que está acontecendo é que o veículo tal já deu, que o João Batista Figueiredo morreu, o outro está ali meio indeciso, mas nós estamos apurando. A resposta dele eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, só vamos dar quando tivermos certeza, porque não vamos dar uma notícia dessa para ter que corrigir depois. Pronto. E aí ele acrescentou, entre a velocidade e a precisão, o ideal é ter as duas, mas entre uma e outra, vamos ser precisos. O grande problema das redes sociais é que todo mundo quer ser veloz, ninguém quer ser preciso às vezes. Então é o seguinte, velocidade e precisão, uma escolher no jornalismo, precisão. Por quê? Porque o jornalismo vive de credibilidade. Quando você começa a pedir muita desculpa e publicar muito erramos, você está perdendo credibilidade. As redes sociais elas exigem mais responsabilidade da nossa parte. Seja responsável. Já era um mandamento que vigorava antes. Agora, esse é como se fosse um mantra, como se fosse algo que, para onde te acompanha, seja responsável. E não é só na informação, não. É ser responsável na crítica. Você está comentando um jogo, aí, de repente, o fulano está mal. Você tem que ter a preocupação de dizer o seguinte, poxa, o Beltrano hoje está mal no jogo, até esse momento não acertou nada. Realmente, o desempenho dele nesse jogo está muito abaixo do que ele certamente esperava e o time. Ponto. Recortei, estou falando do jogo. Agora, eu não posso chegar e dizer assim, como jornalista, tá? O torcedor tem todo o direito. Eu não posso chegar e dizer assim, fulano, isso não joga nada. Isso não pode vestir a camisa do time tal. Onde já se viu? Essa contratação só pode ser fruto de alguma maracutaia. Isso não joga nada. Isso é irresponsabilidade. Eu estou atingindo o cara. Eu estou fazendo insinuações de que tem alguma negociata que eu não tenho prova para mostrar. Porque se eu tiver prova, eu não faço insinuação. Eu publico. São essas diferenças, entendeu? Paulo, Bebeto, João, não sei se eu acho que, principalmente hoje, né, que as coisas viralizam com uma velocidade muito grande e a precisão tem que ser, se não 100%, 90%, pelo menos. PC, eu queria saber as suas maiores frustrações com o futebol. Você teve algumas decepções, algo nesse sentido que você... Futebol é uma paixão da gente, mas às vezes acaba nos decepcionando também. Então, eu queria saber momentos que você... Eu te diria que eu estava na Copa eu cobri a Copa de 82, foi a minha primeira Copa. E eu não cobri a seleção brasileira, eu cobri a seleção da Alemanha. E eu me lembro que eu fiquei muito frustrado, não pelo que aquela seleção fez na Copa, mas pelo futebol que ela tinha jogado um ano antes numa excursão à Europa, que jogou com a Alemanha, Inglaterra, França, e ela realmente tinha um futebol mais vistoso. Aquilo me entristeceu. Mas, curiosamente, eu fiquei mais frustrado quando eu vi a seleção ser eliminada pela França em 86. Sabe por quê?
porque ali era o fim de uma geração com Zico, Júnior, Sócrates. Aquilo me frustrou, também estava nessa Copa. Aquilo me frustrou muito, porque eu falei, poxa, acabou uma geração e essa geração acaba sem ter conquistado um título, embora eu seja daqueles brasileiros que acham que o título é um coroamento, é algo assim, um desfecho maravilhoso, mas o título não pode apagar a biografia das pessoas. Então, a biografia do Júnior, do Zico, do Sócrates, do Cruyff, em 74, ela não fica manchada porque eles não conquistaram uma Copa. Seria uma cereja, mas a biografia deles é enorme, entendeu? Então, eu tenho essas tristezas, assim, mais envolvendo realmente Copa do Mundo, né? Essas duas. E 98 também foi uma grande frustração, porque, embora eu achasse a França uma seleção muito forte, com um dos maiores jogadores que eu vi, que foi o Zidane, você sempre vai para uma final achando que vai ter um mínimo um jogo equilibrado. E o jogo de 98 nem sequer equilibrado foi. A França teve um domínio amplo, geral e restrito. Você falou sobre Copa do Mundo e queria saber se Copa do Mundo realmente é o ápice para um jornalista esportivo. O que você tem a dizer sobre o maior evento do futebol? Eu te diria... Nosso sonho, hein? Diga, João. É o nosso sonho, cobrir uma Copa, não é não? É ali. Para o jornalista esportivo ligado a futebol, a Copa do Mundo é o ápice. Né? Eu estou dizendo isso, nos segmentos ligados a futebol. Para o jornalista esportivo, de uma maneira ampla, eu te diria que os Jogos Olímpicos eles são sensacionais. Eu tive a oportunidade de cobrir alguns e pela gama, pelo que ele te apresenta, por ele te trazer o mundo esportivo à tua frente. Não é uma competição de um esporte só, né? São todos, inclusive tem futebol, né? Então, eu acho que a Olimpíada, agora, uma Copa do Mundo, a primeira grande cobertura minha foi a Copa do Mundo de 1982, em loco. Eu tinha coberto os Jogos de Moscou em 1980, mas eu não fui a Moscou, fiquei aqui. Então, em loco foi fascinante, é fascinante. Ô, PC, qual foi... antes só de continuar, Bebeto, só queria saber do PC, qual foi a maior seleção que ele viu jogar, o melhor time, o que mais... Seleção brasileira? Seleção brasileira. Seleção brasileira, para mim, a maior foi a de 70. Eu não vi a de 58, que tinha Pelé e Garrincha, e essa eu coloco num altar, porque tudo que tem Pelé e Garrincha, você tem que colocar num altar. A maior seleção que eu vi, brasileira, foi a de 70. Ela era moderna, ela era fantástica, ela atacava e defendia, sabia jogar quando estava com a bola, sabia se comportar quando estava sem a bola, reuniu gênios, Pelé, Tostão, Jairzinho, se deu ao luxo, Rivelino, se deu ao luxo de ter Paulo César como reserva. O Paulo César, para vocês terem uma ideia, ele jogou algumas partidas de 70, foi titular em 74, e todas as seleções que o Brasil formou de 74 até hoje, o Paulo César seria titular, para você ver qual era o tamanho da seleção de 70. Então, aquela, para mim, foi disparada a melhor seleção que eu vi. E, entre as seleções europeias, a Holanda de 74. Era um negócio de louco, aquela Holanda de 74, com Cruyff, Heisenbrink, Neeskens, Jan Globet no gol, Kroll. Era uma maravilha de ver, era uma maravilha. E, pertinho dela, a Alemanha de 74 também. Ô, PC, a gente falou de muitos eventos, Olimpíadas, futebol, Copa do Mundo. Eu queria saber um específico que você gostaria de ter feito a cobertura, ou estado numa partida, ou um evento. Não precisa ser necessariamente futebol, mas aquele evento que você olha assim, você fala, putz, eu queria estar ali, queria ter comentado, feito, enfim, reportagem, trabalhado. Qual é o jogo, ou evento, ou data específica que você queria ter estado? Pô, Bebeto, agora você me pegou, cara, porque, por exemplo, eu estava no ginásio em 92 em Barcelona, quando surgiu o Dream Team. Eu vi de perto Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Scott Pippen,
Então, já não serve essa. Vamos lá. Que currículo, hein? Deixa eu ver, cara. Vou te dizer. Eu não tinha idade nem trabalhava, mas eu queria estar na final da Copa da Alemanha de 74, porque eu não vi a Holanda de perto, ao vivo, para não ficar só no futebol. Eu queria também estar naquele Brasil e Estados Unidos do Pan-Americano de basquete, que o Brasil ganhou a medalha de ouro. 1987. Em Indianápolis. Na emblemática Indianápolis, entendeu? Eu vou agora ler uma aspas aqui. Quero saber se você sabe de quem é. Abre aspas. Sempre que chegar a algum lugar, saiba que estás ali porque merece, não por favor. Da Dona Edmeia, minha mãe. Dona Edmeia. Exatamente. Eu queria saber. A minha mãe era uma costureira, depois virou, quando aposentou a agulha ali em máquina, virou cantora. O meu pai, um homem branco, gaúcho de Osório, era contínuo. E eles dois sempre foram obsessivos para que eu buscasse o saber. A minha mãe me apresentou tudo o que podia para que eu cada vez fosse melhor. Essa frase ela me disse quando garoto, porque nessa frase o que está embutido é que nós, negros, não estamos aqui para ter uma posição de subalternidade. É muito legal ver 2 negros e um branco participando de um canal, porque nós não temos raiva dos brancos. Pelo contrário, muitos brancos é que têm raiva da gente. Mas uma sociedade ficará melhor quando negros e brancos, e principalmente os brancos, assinarem o pacto da prática antirracista. E segundo, todos os lugares que nós negros chegarmos, a gente não está ali por favor. A gente não está ali por bondade. A gente está ali porque merece estar ali. A gente está ali porque a gente trabalhou para chegar ali. A gente está ali porque a gente tem qualidade, capacidade para estar ali. Então, quando ela me disse essa frase lá na adolescência, eu nunca mais esqueci. O nosso mês não é só novembro, não. Entende? São todos os meses e todos os dias. Nós não estamos aqui só para dizer, pô, legal, vocês lembraram da gente em novembro. Pode lembrar, ok. Mas tem que lembrar todo dia, porque a gente vai estar ocupando espaço todo dia. A minha avó sofreu preconceito, o meu avô sofreu preconceito, a minha mãe sofreu preconceito, eu sofri preconceito. Mas isso não nos impede de nos afirmarmos. Isso não nos impede de ocuparmos espaço pela nossa capacidade. Agora, rapidinho, minha pergunta não é mais um desabafo. Eu vejo muitas pessoas falando o racismo, não só o racismo, como o feminismo também. Tem aumentado agora, porque as pessoas têm falado isso, não sei o quê. Eu lembro da frase do Will Smith. O racismo não é que está aumentando agora. É que o racismo agora está sendo filmado. Ele sempre existiu. Como o feminismo, como diversos outros problemas que tem na nossa sociedade. E, enfim, agora a gente tem que começar a mudar, né? A estrada é longa, a batalha é permanente, mas o nosso fôlego só se renova. Então, meu amigo, se prepara que cada vez a gente está mais forte. Tá certo. E então, entrando nessa área aí do jornalismo esportivo dos negros, eu queria saber se você acha que os negros estão bem representados no jornalismo esportivo brasileiro? Não estão. Não estão. Eu trabalho no Grupo Globo. O Grupo Globo, onde eu já fui executivo. Hoje eu sou executivo e comentarista. Mas o Grupo Globo dá um espaço. Estão lá eu, o Grafite, o Júlio, o Eusébio, a Karine e outras pessoas. O Diego, na reportagem. O Rock Júnior. O Rock. Agora, olha os outros canais. Quem é que você vê numa bancada negro sentando nos outros canais falando sobre futebol? Cadê o lugar de fala do negro ali? Ou da negra? Cadê? Olha bem. O mesmo que se aplica no futebol.
O Andrade foi campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, um título que todo mundo considera improvável. Nunca mais trabalhou num grande clube. O negro no futebol é pé de obra. Olha quantos executivos, o fulano é o executivo, o Beltrano é o executivo. Cadê o executivo negro no futebol? Ele é pé de obra. No jornalismo esportivo, o Grupo Globo dá espaço. Mas eu não vejo isso nos outros. Eu pensei, eu ia perguntar o seguinte, como é que você vê o peso dessa, tipo, de ter mais espaço para jornalistas negros e tal, para aquela criança que está ali assistindo, que sonha em estar, tipo, na sua posição Dias e tal, e um incentivo também. Como é que você vê essa importância? Quando ela me vê, quando vê o grafite, quando vê a Karine, quando vê o Júlio, quando vê o Roque, como bem lembrou o Paulo, quando vê o Diego, ela tem uma percepção de que é possível. Ela sabe da exclusão, porque a exclusão é visível no dia a dia, não é? Ela está presente no dia a dia. Mas quando ela nos vê, ela imagina ser possível. Ela imagina ser viável. Agora, precisa ver em mais lugares. Precisa ser uma coisa mais comum, não pode ser exceção. Você falou uma dessas crianças, eu fui uma. Porque eu me arrumava, era fato, eu não gostava muito de acordar cedo, mas sempre estudei de manhã. E eu lembro, estava lá domingo, me arrumando para ir para o colégio, tomando meu café da manhã, todo cheio de remela, com sono, mas vendo lá você falando dos gols, tudo. E, pô, eu lembro que aquilo, eu ficava, caraca, cara. É porque quando você é pequeno, você não tem essa maturidade para ver. Você costuma ver só branco, você acha normal. Só contar uma história para vocês. Em 2009, nós fomos para a África do Sul, cobrir a Copa das Confederações. E no ano seguinte teve a Copa do Mundo. Pois bem, na nossa primeira parada foi numa cidade chamada Bloemfontein. Chegamos, fomos no hotel, cada um 2 hotéis ali, e aí aquela praxe de sair pela cidade para encontrar um restaurante, ir no supermercado, comprar uma água, sempre falta alguma coisa, não sei o quê. Eu era o único negro na equipe. E saímos pela rua. E aí, daqui a pouco, o que aconteceu com os brancos que estavam comigo? Eu senti que eles estavam meio assustados. Por que eles estavam meio assustados? Porque eles só cruzavam com negro na rua. Era de noite, tinha negro de capuz. Eu virei e falei assim, olha só, aqui é diferente de tudo que vocês já viveram. Vocês vão encontrar com negro o tempo todo. E se vocês ficarem assustados, eles vão ficar, com razão, incomodados. Então é bom vocês todos se habituarem, porque aqui é comum o negro andar na rua, estar no mesmo corredor do shopping que você, e ele não é o funcionário, ele não está varrendo o chão. Há negros varrendo o chão, mas ele também é cliente. Aí o pessoal... Você está entendendo? Por quê? Porque a referência brasileira é o tempo todo branco na TV, é o branco no futebol, é o branco na loja, e o negro varrendo, e o negro empurrando um carrinho, e o negro servindo. Aí, quando tem esse espaço na televisão, é óbvio que acontece não só com você, Paulo, mas aconteceu com tantos outros. Como você vê representatividade no nosso futebol, nessa questão? Se você acha que falta ainda jogadores, enfim, se posicionarem mais. Em compensação, a gente vê nos esportes americanos, por exemplo, na NBA, jogadores se movimentando, jogadores se mexendo para fazer algo nesse sentido. Outros esportes fazem, o futebol não. Eu queria que você visse como você enxerga essa relação. Roberto, o futebol ele é um ambiente branco. O negro no futebol, o papel dele é ser mão de obra, ou pé de obra, jogador, e mão de obra, massagista. Vocês veem futebol todo dia, não vem? Né? E tem futebol todo dia. Sim. Me cita, um jogador cai, entra atendimento. Já viram algum médico negro entrando para atender algum jogador? Não. Massagista? Sim. Já viram algum, não? Difícil, não né? Tem. Sabe por que vocês não viram? Porque não tem. Porque o lugar do negro no futebol é de pé de obra ou mão. Massagista, pé, jogador.
Diretivo? Não tem. Técnico? Não tem. Aí começam essas coisas. Tem o Roger, tem o Marcão. Pomba! O Roger e o Marcão. Tem o Marcão, tem o Roger. Tem o Roger, tem o Marcão. Só fica nisso. Repara uma coisa. Sai um técnico, que é a coisa mais comum no futebol brasileiro. Eles estão pensando no Dorival Júnior, eles estão pensando no fulano, no Beltrano. Ninguém bota o Cristóvão Borges na lista. Já notaram? Ninguém bota o Andrade na lista. Ninguém bota o Jaime de Almeida, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Não. São sempre os mesmos. É o fulano, Beltrano, ciclano. Entendeu? O futebol é um meio que ele diz claramente: lugar de negro é jogando futebol ou massageando jogador. Só. O PC, infelizmente a gente está chegando aí na parte final do nosso papo, da nossa resenha. Para encerrar, eu queria fazer 2 perguntas. Se você, como você vê essa questão de jornalistas falarem seu time do coração e tal, e o que o jornalismo significa para você? Bom, vamos lá. Eu acho que o jornalista revelar o seu time, numa sociedade hoje que está muito beligerante, que fica procurando confronto o tempo inteiro, que um garoto recebe uma camisa de um jogador do Palmeiras na Vila Belmiro, um menino de 8 anos, e tem que se explicar na rede social por que ele fez aquilo, eu acho que é um cuidado que o jornalista deve ter. Principalmente o jornalista que frequenta estádio, principalmente o jornalista que está exposto. Então, ele tem que ter esse cuidado, lamentavelmente. Olha como nós regredimos, porque uma das maiores mesas redondas que a imprensa já teve foi a mesa redonda Facite, nos anos 60, onde estava lá o João Saldanha, que todo mundo sabia que era botafoguense, o Armando Nogueira, que era botafoguense, o José Mariscaça, que todo mundo sabia que era Flamengo, o Nelson Rodrigues, que todo mundo sabia que era Fluminense, e o Vitorino Vieira, que todo mundo sabia que era Vasco. Não tinha problema algum, eles andavam na rua, ninguém os agredia. Agora é completamente diferente. Sobre o jornalismo, acho que a gente precisa cada vez mais melhorar o nosso jornalismo. Não acho que o nosso jornalismo esteja passando por uma boa fase. Acho que é uma fase em que ele está necessitando ser mais responsável, ser mais investigativo, ser mais inquieto. Não o vejo dessa forma. No caso do jornalismo esportivo, eu vejo cada vez mais ele obcecado por análise e menos por informação. E acho que a informação é o cerne, é a base do jornalismo. Com 45 anos de profissão, eu me sinto muito feliz, me sinto cada vez mais renovado para continuar a ser jornalista, mas não posso deixar de ser crítico em relação à minha profissão, até porque a crítica faz parte do exercício do jornalismo. É isso, PC. Eu quero te agradecer muito aí por aceitar mais uma vez participar aqui com a gente da nossa conversa. Foi muito importante você estar aqui hoje com a gente. É um começo de projeto, então ter pessoas do seu calibre, do seu tamanho, logo no início é um gás a mais para a gente. Então, muito obrigado. Obrigado aí também ao Bebeto, ao PV também. Primeiro, que foi maravilhoso participar. Segundo, não desistam, é difícil, é cansativo. Trabalhar com futebol significa não ter fim de semana, significa não ter feriado. Eu, quando entrei na faculdade, eu já estagiava, eu não fiz nenhum amigo na faculdade, porque quando eles viajavam no fim de semana, quando tinha churrasco, eu não podia ir, eu estava num jogo, eu estava numa competição, e tem que batalhar. Não existe nada na vida sem suor. Acho lindo esse canal, esse projeto de vocês. Acho que vocês 3 está escrito na testa que vocês querem suar, e quando se sua, a inspiração vem. Foi um grande prazer, grande barato. Saúde para todos. Valeu, PC, maravilha. Quero também pedir a galera para deixar o like aí, deixar aí nos comentários quem você quer que participe aqui com a gente da nossa resenha. Ative o sininho e em breve voltamos com mais um Extracampo. Até mais, galera.